Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Este grupo, que surgiu de uma ideia original do Dr. Milton, que convidou a Alice, o Renato, posteriormente o Osvaldo, a Larissa, que continua no nosso coração. Também conosco o René Schubert e o Marcos Castro. Recordo que este grupo se reúne todas as terças-feiras, neste horário e nesta mesma sala. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão do livro do Dr. Sami Storch, A Origem do Direito Sistémico. Hoje retomamos no início da página 51, honrando os antecessores, sobre a orientação do nosso querido Marcos Castro. Muito obrigada, Marcos, por partilhar connosco o seu tempo, o seu conhecimento e a sua dedicação. Em nome de todos nós, o nosso bem-aja. Recordo que durante a leitura haverá pausas para colocação de questões, partilhas, comentários. Quem quiser colocar uma pergunta ou uma partilha pode levantar a mão fisicamente ou mesmo levantar a mãozinha virtual daqui da barra do chat ou escrever também no chat. Este encontro vai ser gravado e posteriormente disponibilizado no canal do YouTube Dr. Milton. Hoje a leitura será feita pelo nosso querido Ronaldo. Muito obrigada. Passo agora a palavra para você, Marcos. Muito obrigado, Manuela. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. Eu fiquei uma semana sem vir por aqui, né? Parece que faz tanto tempo que a gente fica sem se ver, então dá aquela saudade. Eu gostaria de chamar a atenção porque algo aconteceu comigo sobre quando eu falo do livro, né? E nós estamos muito acostumados a falar assim, o livro do Dr. Sami, né? O livro do Sami. E aí eu quero deixar aqui uma contribuição que esse livro também é da Daniela Migliari. Ela é coautora desse livro. Para a gente também fazer, né, jus a tudo que ela trouxe para nós através desse livro. E eu falo isso por mim mesmo, porque eu escrevi um artigo para uma revista de magistrados e eu queria dar uma pitadinha do direito sistêmico, mas assim, não era o foco do trabalho. E justamente eu queria trazer como bibliografia o livro. E quando eu fui fazer a bibliografia, eu coloquei como autor só o Dr. Sami. E eu vi o grande erro assim que eu tinha feito ali, né? Que depois eu até conversei com a Daniela, falei, Dani, o pessoal fala o livro do Sami. E ela mesma me falou, não, eu sou coautora também desse livro. Então, todas as vezes aí que for fazer essa menção, né? Lembrar da nossa querida Daniela Migliari, que tem todo um papel assim extremamente importante na construção e no desempenhar aí, desenrolar desse livro. E eu estou falando isso por mim mesmo, por esse equívoco que eu fiz. E aí talvez a gente possa seguir diferente com isso aqui também. Tá? Então, muito boa noite a todos. Foi só um apontamento e um compartilhamento pessoal aí com vocês. E aí eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Pode começar, Ronaldo, por favor. Pode começar? Sim, Ok. por favor. Honrando os antecessores. Você pode abrir qual o tema? Aquela constelação em 2009 com a Sophie foi um momento muito marcante. Constelei uma questão sobre a comarca na qual estava trabalhando na época. Eu me sentia preso. O trabalho não fluía. O lugar onde eu trabalhava tinha uma história bem complicada, com casos de outras pessoas que me antecederam e que eram objeto de comentários relativos a condutas ilícitas. Quando a gente aprende sistemicamente, sabe que a autoridade que chegar a um local assim, que tem uma herança dessas, precisa ter equilíbrio, manter um distanciamento emocional para não entrar no julgamento pessoal. Tem que ter esse olhar sistêmico para não se envolver no emaranhamento. E como se faz isso? Não criticando, não julgando,
Por quê? Senão a pessoa acaba se enredando nas mesmas forças que levaram os antecessores a ter dificuldades, julgando os que ocuparam o mesmo lugar anteriormente. Dificilmente alguém consegue se livrar de um destino semelhante. É muito comum chegar apontando o que os antigos fizeram de errado. O sistema é algo muito maior do que a opinião de uma única pessoa. A tendência da pessoa que chega criticando e se achando superior é, inconscientemente, de enredar no mesmo padrão que derrubou as outras pessoas. O caminho que flui é honrar tudo aquilo que aconteceu antes, reverenciar todas as dificuldades e dores que os antecessores passaram. Nunca sabemos se outra pessoa que estivesse exatamente na mesma situação poderia ter agido diferente. Normalmente, não. Então, a pessoa que chega depois está sujeita às mesmas forças que agiam sobre os seus antecessores. E, ao julgá-los, ela se coloca num lugar de superioridade e não respeita essas forças, as subestima. E, por isso, elas voltam a se manifestar. A pessoa que julga o antecessor o exclui, como se dissesse que ele não merecia ocupar tal lugar. Porém, se coloca no mesmo lugar onde agem as mesmas forças, que a levarão ao mesmo destino do antecessor. Assim como aconteceu com este, também o que veio depois será rejeitado. Porém, quando a pessoa se abstém de qualquer julgamento em relação ao antecessor, seja o que lhe tenha ocorrido e adota uma postura de respeito em relação ao seu esforço e às dificuldades que passou, ele, internamente, não pretende ocupar o mesmo lugar, mas sim um outro, próprio de quem veio depois, talvez em circunstâncias mais favoráveis. Neste outro lugar, novas circunstâncias podem lhe favorecer, viabilizando os avanços pretendidos. Uma postura muito respeitosa e neutra esta. É o mesmo que acontece no caso do marido que se separa e se casa novamente. Se a nova mulher entrar em um processo de julgamento da ex-esposa, de culpá-la pelo fracasso da relação, certamente o novo casamento estará fadado a fracassar igualmente. Afinal, ela chegou depois e, portanto, não sabe de nada. O adequado, nesses casos, é ela reverenciar a ex-esposa, dizer que sente muito por todo o sofrimento pela qual ela passou. Ou seja, a ex-mulher é alguém que sofreu e abriu mão de algo para que a atual pudesse estar vivendo aquela relação. Entretanto, no momento em que esta julga a primeira mulher, está se colocando numa posição superior. Assim, essa segunda esposa passa a ficar sob as mesmas forças que agiram na ex, e que, ao julgá-la, ela subestimou. Enfim, estou exemplificando isso, porque do mesmo modo que acontece no âmbito pessoal, acontece nas organizações, como a comarca que estávamos constelando. E isto apareceu na constelação? Então, na constelação com Sophie, ela me deu uma frase-chave para eu dizer, olhando para o representante do meu antecessor. Eu também sou corrupto. Veja bem, um juiz na frente de centenas de outras pessoas ter que dizer isso. Logo eu que, apesar de saber que não sou perfeito, na medida do possível, sempre procuro fazer o correto. Foi bem difícil. No momento em que me ouvi pronunciando essa frase, foi como se tirasse um peso enorme do meu coração. Imediatamente senti um grande alívio. Na própria constelação, notei que todo o campo formado pelo sistema daquela comarca, assim como o do tribunal, começou a me olhar com empatia, com gratidão, porque estou me colocando no mesmo nível que as pessoas comuns, me reconhecendo como um igual,
que não sou superior a ninguém, assim como meus antecessores e qualquer pessoa. Também sou imperfeito e estou sujeito às críticas e questionamentos. Quando me reconheço assim, o sistema me acolhe, me abençoa. De fato, não tinha qualquer elemento para julgar se os tais antecessores eram mesmo corruptos, nem me cabia fazê-lo. O sistema repele as pessoas que se acham. Ele, o campo, entende que essa é uma atitude desrespeitosa com aqueles que vieram primeiro. Isso vale para as famílias, quando os filhos julgam o que os pais fizeram ou deixaram de fazer, e também para os cargos em organizações. Depois desse momento, a Sophie me falou outras coisas, breves, mas muito importantes. Foi mais um momento marcante. Nesses dias, numa conversa com Bert, ele me deu um conselho pessoal que mudou a minha vida. Um dia eu conto. Ok, Ronaldo, vamos fazer uma pausa. Essa parte que o Sami traz aqui, é tão importante isso. Um pouquinho antes da nossa leitura, ele vinha falando do seminário que aconteceu em Águas de Lindóia, e claro que todos, assim, chegam para o Bert, ou chegam nas constelações, e tem uma pergunta, assim, que ela vem sempre, assim, mas como é que eu aplico isso aqui, onde eu estou? Não é? Como é que eu levo isso lá no meu trabalho? Como é que eu levo isso lá na minha casa? Como é que eu levo isso na minha escola? E eu percebo que as pessoas, quando têm essa experiência da constelação, e elas estão entusiasmadas porque também descobriram algo e querem levar, né? Mas nem sempre sabem esse como. E esse como, ele é sempre diferente, né? Esse como ele é descoberto. E ele precisa aguardar todo esse crescimento pessoal para que você possa, em algum momento, se for possível, levar algo. E aí, isso vem muito desse nosso lugar, né? Qual é esse nosso lugar? Porque tudo que o Sami está falando aqui envolve uma postura, não é? Qual é esse lugar daquele que chegou depois? Eu mesmo trabalho em instituição pública e eu vejo muito isso, né? Porque existem essas mudanças, existem essas alterações. Então, dentro do Poder Judiciário, né, os juízes que se removem de um lugar para outro e que chegam cheio de vontade, né, de muita boa intenção para fazer algo novo naquele local. E tantas vezes não dá certo. Existe um distanciamento. Com o tempo isso aparece. E por que que isso acontece? Justamente por conta dessa postura de querer deixar para trás toda a história. Como se, olha, daqui para frente vocês esqueçam de tudo e agora tudo vai ser diferente e vai ser melhor. Esse é um pensamento que acontece tantas vezes. A intenção é ótima, quer fazer, quer produzir, quer entregar o melhor e as coisas não acontecem. Como o Sami falava assim aqui, o trabalho não flui. E de repente começa uma reclamação aqui, outra ali, e com o tempo, aquelas informações que estão gravadas naquele sistema e que ainda não foram vistas com esse amor respeitoso, elas retornam, elas voltam. E, e muitas vezes você fala assim, não, isso não vai acontecer comigo. É claro que isso não vai acontecer. Eu sei fazer diferente. E espere o tempo, ele vai mostrando. Ele vai aos poucos dando os sinais. E eu falo isso por o que eu estou falando para mim mesmo e por experiência muito própria, né, de quem já chegou em lugares onde na justiça se precisava realmente fazer algo e com toda essa boa vontade de querer fazer esse algo diferente, mas nessa postura interna daquele que é um arrogante, daquele que se coloca como o superior. E aí, por conta desse sistema que também carrega essas informações, em algum momento isso vai se dissolvendo e as dificuldades vão aparecendo, e quando a gente vai ver lá no fundo, essa dificuldade já existiu lá atrás. Então, por exemplo, vou dar exemplo, tá?
no trabalho dentro de uma instituição pública, em que você chega num local e houve acusações de assédio moral, algo assim, tá? E aí você vem, nossa, mas isso foi porque a chefia não estava ocupando o seu lugar, não soube impor os limites, não teve o respeito. Aí você tem toda uma receita pronta para isso. Daqui para frente, nada disso acontece mais, vai ser diferente. Se você entra nessa arrogância, em algum momento essa informação retorna. E às vezes retorna exatamente da mesma forma, uma outra acusação de assédio moral naquele sistema. Por quê? Porque a chefia também se perde. Então, tudo aquilo que é julgado lá atrás tende a se repetir. E como o Sami colocou aqui, você se coloca acima de outras forças maiores, e aí essas forças também te mostram que você não é tão superior assim. E aí a gente precisa voltar, reconhecer e encontrar o nosso lugar. Cada vez eu vejo, especialmente, né, nas empresas, nas instituições, a importância do nosso lugar, de se reconhecer onde é o nosso lugar, porque ali eu encontro também a minha tarefa, a minha função, a maneira como eu posso contribuir dentro daquele sistema, de uma forma respeitosa e que esse sistema possa evoluir. Não que esse sistema precise se proteger de mim, se proteger dessa conduta arrogante. Então é bem diferente e mais do que saber o como aplicar algo, como levar algo, é internalizar uma postura que cresce com a constelação familiar e que pode levar algo aonde quer que você esteja. E às vezes a gente precisa dar bastante cabeçada para chegar nisso e reconhecer que aqui eu me fiz superior demais. E agora eu preciso voltar a ser um entre os outros, mas com a minha função, com a minha tarefa e com o meu lugar. Porque como o Bert falava para nós, existe essa ordem que antecede. E eu falo para vocês assim, cada vez mais, e eu fico às vezes encantado que eu falo como o Bert trazia isso, né? Porque quando você traz essa ordem, falando do seu ambiente de trabalho, quando você traz essa ordem, aquele que está fora do lugar imediatamente vai sentir, porque ele quer ocupar um lugar diferente daquele que é o dele. E isso tem um reflexo, e a ordem mostra isso. Agora, quando você está no seu lugar, você está no seu lugar de força. E nem sempre a pessoa quer estar no último lugar, porque confunde esse último como aquele que é menos, e não tem nada a ver com isso. Esse último não é menos, ele apenas chegou naquele determinado local depois dos outros que chegaram antes. E ele pode, inclusive, receber algo desses que chegaram antes. Ele pode também aprender algo com esses que chegaram antes. Porque nessa história, naquele lugar, ele chegou depois. É apenas isso. Agora, quando você vai falar para alguém que não, aqui você é o último, perceba o efeito que isso tem. E geralmente a pessoa recebe isso como se fosse, como assim? Eu, o último? Não, eu não quero isso. E luta contra isso. Mas isso não muda. Se você pegar o tempo, então você fala assim, muda isso. Tá bom, tudo bem, você muda. Muda o tempo agora, muda esse critério cronológico. Como que se faz isso? E aí a pessoa vai ficar lutando contra essa ordem que está estampada e que não se aceita essa realidade. E quando você se coloca dentro desse lugar, e se for o último, dentro desse que é o último, você vai perceber que uma sintonia te traz essa paz para você fazer o seu melhor desse lugar. É nesse lugar que a gente faz o melhor. Então, se vocês tivessem que pensar assim, em algum local de trabalho de vocês, por exemplo, um local, imaginem isso assim, só para vocês perceberem como é. Imaginem algum local de trabalho que vocês chegaram, talvez para ocupar inclusive uma função
ali dentro. E essa função é hierarquicamente superior a alguns que já estavam ali. E você chega cheio de boa vontade. E como é chegar nesse local e olhar para cada um deles que estavam ali antes. Apenas reconhecer: aqui eu cheguei depois. Nessa história, eu sei menos que vocês. Na história desse local, vocês estiveram presentes antes de mim. É só isso. E você perceba que isso acontece com você e como isso se reflete nos demais. Se isso é algo que se abre ou que se fecha. Então, mais uma vez, porque muitos confundem isso, porque não querem se colocar nessa posição do último voluntariamente. Mas esse último é aquele que veio depois, dentro dessa ordem de precedência, e que pode aprender com toda a história. Inclusive, como o Sami disse aqui junto com a Daniela, reverenciar essa história, olhar para essa história e todas essas dificuldades que já aconteceram ali. E aí você também tem o seu lugar e não precisa ocupar o lugar daquele que estava ali antes. E assim fazer, talvez, se for permitido, um pouquinho diferente. Assim pode acontecer, porque senão esse enredamento faz com que a história vá se repetindo. E ainda que tenhamos mais informações para fazer diferente, lá no fundo a gente vai vendo que algo se repete. As inquietações se mostram. E aí também vem as dificuldades, especialmente nos relacionamentos entre aqueles que estão ali e participam juntos nesse local. Essa é algo que eu venho constatando assim a todo momento, a importância da ordem dentro das empresas, das instituições, das organizações e o quanto isso traz segurança para todos, especialmente para os próprios gestores. Porque se esses gestores, olha como acontece assim, olha, se esse gestor ele não está no seu lugar, porque existe uma tarefa que lhe é própria, esse lugar fica livre. E aí alguém vai querer ocupar esse lugar. Muitos vão querer ocupar esse lugar. E aí dá confusão. Se eu estiver falando, por exemplo, aqui do nosso sistema de justiça, já que estamos falando aqui, imagine que o magistrado ele não está nesse lugar de magistrado. Ele está ali, ele está junto com os servidores, ele está como os servidores. E o lugar do magistrado fica vago. Sabe o que acontece? Entre os servidores, alguém vai querer ocupar esse lugar. E alguém vai querer tomar esse lugar e dar as ordens, as determinações. Os advogados também sentem que nesse sistema esse lugar está vago. E aí também vem tentar ocupar esse lugar. E assim todo o sistema de justiça. Então veja o quanto isso afeta a todos que participam, no caso que eu estou dando o exemplo aqui desse sistema de justiça, e que sentem que esse local está vago. E se não for retomado por aquele que deve ocupá-lo, vai gerar uma grande confusão, porque não está na ordem. E aí a desordem se instala em todo o sistema. E aí não flui mais nada. Então veja como isso assim é tão sutil, mas o efeito disso é muito grande. E o efeito de se colocar dentro dessa ordem e ocupar o seu próprio lugar também traz essa grande segurança a todos e permite que algo possa fluir novamente com ordem e também com amor. Agora vocês ficaram me olhando aqui. Ô, Marcos, eu levantei a mãozinha virtual aqui. Deixa eu só fazer um comentário que aconteceu comigo. Eu me candidatei a um cargo numa empresa multinacional de alimentação e eu tive que responder um questionário depois de algumas etapas. E o questionário me colocava sempre fora do meu lugar que eu estava entrando na empresa. Sempre me colocava fora do meu lugar.
E aí eu fui percebendo que as questões iam assim, me colocando sempre no meu lugar e contra o que já estava posto na empresa. Né? Aí chegou uma questão, perguntou assim, você chega e descobre que existe um esquema de pagamentos pelos fornecedores para o pessoal daquele departamento que você está trabalhando e que isso já vem há longos anos e esse pagamento faz com que seja direcionado às compras, mas o produto da empresa é bom, o que você faria? Quer dizer, querendo que eu, né, assumisse uma posição de tipo, né, eu vou ser maior do que o que já está aí, eu vou me colocar fora do meu lugar, vou denunciar. Eu peguei, pensei e desisti da entrevista e fui embora. Falei, não é para mim, né? Falei, não é para mim, porque eu não via uma condição de eu dizer, não, olha, a única opção que eu tinha era denunciar ou pedir demissão. Eu falei, então eu peço demissão porque eu vou me sentir, porque eu não sei até que ponto aquilo beneficiava a empresa. Não sei até que ponto aquela história fazia parte da empresa e manteve a empresa no crescimento que estava. Quer dizer, eu me sentia assim, se eu tomo uma atitude, eu estou fora do meu lugar, eu estou indo... E aí eu posso quebrar a empresa, por exemplo, posso criar uma situação em que a empresa vai querer mandar o departamento inteiro embora, criar ações judiciais, criar... Então, eu falei assim, não, eu peço demissão e vou embora, porque eu me senti melhor, né? Porque eu falei, não, pelo menos eu fico... Eu sei que eu sou o último, a minha função não é aquela, então eu não vou entrar nesse campo de querer me envolver em algo que está posto. Se a minha função fosse descobrir se está acontecendo alguma coisa, né? Quem está fazendo errado, tudo bem, aí seria a função. Mas a função não é essa, a função era outra. E o questionário direcionava para essa, não, você vai ter que denunciar. Eu falei, não vou. Ronaldo, eu posso te falar algo sobre isso, sem entrar, claro, no caso concreto. Mas isso que você traz é importante para que possamos perceber também a seguinte possibilidade. Existem essas iscas para que a gente saia do nosso lugar? Sim, o tempo todo. O tempo todo. E aí você tem que estar muito seguro daquele que é o seu lugar e o seu limite. E qual é a sua tarefa. Não é? O que é que você pode fazer e o que é que você precisa fazer. Por quê? Os gestores, né, por assim dizer, os empresários, eles precisam muito do nosso amor. Porque é uma tarefa que envolve muita coisa. E ele tem que abarcar todas as tarefas. E aí, em alguns momentos, se você percebe que essa tarefa está sendo deslocada ou repassada para outro, né, acontece justamente aquilo que eu falei, esse lugar fica vago. E se você não toma esse lugar, outros vão olhar para isso, porque alguém vai se interessar para tomar esse lugar. Deixa que quem decide sou eu. E aí começa a confusão. Então é justamente assim, de devolver essa tarefa quando não for sua, para aquele que a detém e que precisa desempenhá-la. Porque em algum momento vai ter que sair daquele lugar do bonzinho e vai ter que fazer o seu papel, a sua tarefa. Vai ter que olhar para tudo aquilo que compõe essa tarefa, que demanda esse cargo que ocupa, essa posição que ocupa. E aí, então, isso é conquistado de algum modo, mas também tem toda essa responsabilidade e atribuição que cabe a essa pessoa. E não dá para repassar para outro. Quando começa a querer repassar para outra, é porque justamente alguém deixou o seu lugar vago. E aí vai ter confusão. Porque não é só um que tenta ocupar esse lugar vago, são vários. São vários. Tá? E aí gera instabilidade, gera inquietação. Ok? Ok. Alguém Pode tem continuar. pergunta, alguma coisa? Não? Não vejo mais ninguém que queira fazer pergunta. A Helena Maria, Júlia levantou a mão, sim. Helena Júlia. É que me veio uma coisa agora. Estão falando, eu viajei, assim. Eu trabalhei muito tempo com projetos, né? E aí essa relação dos papéis, né? Então, quando você está numa família, você tem o seu lugar, tem o seu papel. Você está na empresa, né? Então, a gente transitando nesses papéis.
E eu lembro, na última vez que eu trabalhei em empresa, né, que era com projetos, tinha muito essa mudança. Então, eram pessoas de outras áreas que, dependendo do projeto, você estava num papel, dependendo, né, ia mudando. E essa questão da hierarquia dentro do projeto mudava também. E esse desconforto, gente, é incrível, porque você tem que sair ali assim, eu sou o gerente. O último projeto que eu participei era isso, tinha gerente, tinha gente de tudo quanto é hierarquia, né? E quando começou esse projeto, assim, todo mundo iniciou igual, né? Não tinha, ali não tinha o crachá. E era um desafio, porque a gente saber o nosso lugar naquele momento, né, em cada situação da vida, que é isso que você comentou, né, da gente estar sempre sendo convidado a sair do nosso lugar, e também a gente saber onde é o nosso lugar, que esse é o desafio, né? Que às vezes você está numa postura que, sei lá, dentro da sua casa, você é pai, por exemplo, e às vezes você está na empresa tratando alguém como seu filho, né? Você não está ali no papel de, sei lá, chefe ou qualquer que seja, mas achando que está no papel de pai, né? Então, me lembrei disso agora. Helena, é isso mesmo que você trouxe. Essa questão dos projetos, essa questão é bem interessante, como um projeto flui e como um projeto muito bom atravanca. Não vai adiante. Né? E eu poderia dizer algo não superficial, mas geral, de que, assim, nesses projetos é preciso se olhar a fonte, como é que isso se iniciou? Como é que eu olho para o início desse projeto? E se ele ainda serve, por exemplo, à sociedade de um modo geral, como é que agora eu olho também para esse novo que se apresenta e se agrega dentro desse projeto? Porque o projeto pode mudar. A própria sociedade traz essas demandas, né? Um projeto se inicia de uma determinada forma e, de repente, ele se expande, ele se amplia, as pessoas que estão envolvidas. Agora, sempre, um ponto de partida é como é o olhar hoje para a fonte, para a origem desse projeto. Isso pode mudar tudo no curso desse projeto e como ele se concretiza ou não. Como uma startup e várias coisas, né? Vários projetos que seguem adiante e outros que você olha e fala assim, mas isso aqui tem tudo para dar certo e ele não vai adiante, ele não segue adiante. Geralmente porque essa fonte, esse início já deixou de ser respeitado, olhado. Já se quer fazer algo totalmente diferente sem reconhecer aquilo que veio antes, sem reconhecer essa fonte. Com relação a essa hierarquia, dentro da empresa e da família, é claro que a ordem é tão importante e os nossos primeiros relacionamentos ali dentro da família, eles são extremamente importantes para que não haja justamente essa transferência de papéis para os demais relacionamentos. Porque o primeiro, com os nossos pais. Então, essa maneira como eu recebo a vida, ela é determinante para esses relacionamentos subsequentes. Eu espero ainda algo desse pai, eu espero ainda algo dessa mãe, eu acolho, eu respeito, porque isso, se existem ainda essas exigências também vão ser repassadas lá dentro de uma empresa. Por exemplo, para o próprio chefe, exigir dele algo que ainda se exige e que não obteve na família, que acha que não obteve na família. Então, essas hierarquias e essas ordens, seja na família e na empresa, elas caminham juntas. E aí, nas empresas familiares, ainda assim, a gente tem que olhar com muito mais atenção, né? Porque às vezes na família você ocupa uma determinada posição, um determinado lugar, e na empresa um outro lugar. Por exemplo, um filho caçula na família, que está numa determinada hierarquia e posição, e a empresa foi fundada por esse caçula. E ele traz familiares para trabalhar junto com ele dentro da empresa. Então, na família, ele está como aquele que veio depois, e na empresa ele é o fundador. Saber diferenciar esses papéis aonde você está é muito importante, porque senão começa a haver uma confusão. Ele que é o caçula na família quer mandar lá na família também. Ou aqui na empresa, aquele irmão mais velho vem e quer
dar as determinações aqui acima do fundador. Aí a confusão está generalizada. Então, como você disse, a importância de saber o nosso lugar e qual a nossa tarefa dentro desse lugar e respeitar essa ordem, essa hierarquia e essa precedência naquele sistema. Então, no sistema familiar e também na empresa. E aí, como isso caminha juntos e como podemos transitar em harmonia com essas ordens, com essas hierarquias. É muito importante ter pelo menos a consciência disso, para que você saiba realmente o seu papel ali dentro e se coloque nesse papel, para não deixar que esse outro, como nesse exemplo que eu dei, por exemplo, o irmão mais velho, né, que chegou depois na empresa, porque esse irmão mais velho, até por conta desse papel que ele desempenha na família, é quase que natural que ele vai assumindo responsabilidades dentro dessa empresa que não são deles, que é desse irmão mais novo que é o fundador. E ele precisa saber separar isso, para não gerar essa confusão, como eu disse. Precedência e prioridade, né? Isso. Aquele que chegou, o Bert fala, olha, hierarquia, aquele que chegou antes tem essa precedência. Tá? Chegou antes no sistema. E na empresa, o filho mais novo tem a prioridade sobre a precedência. Nesse caso que eu disse que ele é o fundador, não é? Ele tem uma outra tarefa ali dentro. Exatamente. A Josiane está com a mãozinha levantada. Oi, minha internet já caiu, já voltou, mas quando eu voltei, você estava falando que muitas vezes a gente tem muita isca para sair do lugar. Isso brilhou, assim, fez uma ressonância por aqui. E daí eu tenho uma pergunta relacionada com isso. Por exemplo, digamos na família, na hierarquia da família, o pai e a mãe estão no topo, certo? Daí digamos que um dos dois morre, ou o pai ou a mãe faleceu. E aí o que está vivo resolve que ele quer, como se diz, passar os bens dele para o nome dos filhos, que eu já vi nos livros que não é uma boa coisa fazer, mas se a pessoa decide, o bens é dele, ele vai fazer, né? Se o pai, digamos, seja o pai da família, quer distribuir os bens, mas não determina, olha, eu tenho 3 filhos, vamos dizer, eu quero te dar isso, para tu isso, para ti aquilo. Ele diz para eles, vocês decidem aí o que vocês querem fazer com as minhas coisas. Isso, ele está saindo da posição dele, né, de, primeiro, lá em cima, de decidir. Então, essa família está fadada à confusão, então, porque o topo já saiu do lugar, não quis decidir. Entende minha pergunta ou não? Entendo. Entendo em parte porque, assim, tem várias implicações dentro dessa sua pergunta, porque eu não sei o que atua realmente com relação a esse desejo de querer dividir esses bens. O fato é, com relação aos bens, o primeiro ponto, né, que a gente tem que colocar aqui dentro dessa visão sistêmica. Esses filhos não têm direito à herança. Quando eu falo isso, até arrepia, né? Mas é assim. Então, já é uma coisa que é bem diferente da lei, porque a lei vem e te diz assim, não, você tem direito a uma determinada parte da herança e você pode exigir essa herança. E quando nós vamos olhar dentro dessa visão sistêmica, nós vemos que nós, como filhos, não temos o direito a exigir essa herança. O que não significa que não seja possível receber a herança. Cuidado com essa confusão também, porque eu já vi muita gente fazer essa interpretação. Ah, então agora eu tenho que renunciar à herança. E essa renúncia, ela pode ser um grande ato de arrogância também. Muitos filhos vêm e falam assim, pai, eu não quero nada que venha de ti. De você eu não recebo nada. Que herança, que renúncia é essa? Essa é uma renúncia respeitosa ou é uma renúncia que distancia, que é arrogante? Essa questão assim de, é certo, é errado distribuir os bens, tem muitos fatores para a gente olhar para isso. O fato é, assim, eu quero distribuir os bens para que não haja briga entre os herdeiros. Já viram isso? Quero fazer a divisão antes. E aí aquilo que se quer evitar,
hora que vem o falecimento, vem a morte, a briga vem do mesmo jeito. E por que esses herdeiros brigam? Porque existem esses bens que estão aqui de forma aparente, mas quando vamos olhar de uma forma mais profunda, esses herdeiros não brigam pelos bens. Não, pelo sentimento. Eles brigam por um reconhecimento no coração do falecido. Isso, é bem É isso. aí que está esse ponto. E aí são brigas intermináveis. São heranças de 20, 30 inventários que não se desenrolam, porque ainda buscam um lugar no coração desse falecido. E quando encontram esse lugar, e eu já fiz assim exercício sistêmico com relação a isso, é bem interessante. E na maioria das vezes foi exatamente isso que aconteceu. Coloquei ali a herança. Inicialmente esse herdeiro só olhava para a herança. Só para a herança, né? Quer agarrar essa herança, é minha, quer agarrar. E a herança, claro que vai se afastando dele. E aí se coloca o instituidor da herança, esse falecido. E ele nem olha para esse instituidor. Aí de repente ele se dá conta. E ele começa a olhar. E ele se encontra com esse falecido. Encontra o seu lugar junto com esse falecido. Sabe o que acontece? O olhar da herança perde todo o sentido. Já não se busca mais aquele desejo inicial, porque ele encontrou aquilo que faltava. E o que faltava não era exatamente a herança, mas sim ter novamente esse lugar, essa certeza no coração desse falecido. Aí as brigas se dissolvem, porque encontrou aquilo que era o essencial. Interessante. Nessa visão, veja se meu raciocínio está errado. Se um pai, então, não sabe o que dá para cada filho, por exemplo, eu quero te dar isso, aquilo, aquele outro, significa que o sentimento dele para os filhos não está determinado? Seria a mesma coisa? Não, isso não podemos afirmar. É por isso que eu falei que tem várias implicações, que eu não sei o que acontece com esse pai. E mesmo quando esse bem chega na mão do filho, vocês, não sei se alguém já recebeu assim, existe um sentimento de quase duplicidade ao receber isso, porque receber uma herança está ligado à morte. Inevitavelmente está ligado a isso, morte. No fundo está ligado a isso, a morte. Então, talvez venha uma alegria superficial por estar recebendo algo, e de repente uma tristeza ou um sentimento, uma confusão, mas será que está próximo esse acontecimento e eu vou perder o meu pai ou a minha mãe? E aí, aquilo que era para gerar uma satisfação, uma completude, acaba gerando uma dissociação e não traz paz. Então, por que talvez você já tenha escutado isso? Não é bom fazer essa repartição de bens em vida? Porque tem várias implicações e uma delas é essa. Além de que o que a gente vê é que depois, quando vem o evento morte, isso não exime das brigas posteriores. Até porque quando vem a morte, a gente fala assim, olha, é aquele momento do balanço, e aí muitas coisas acontecem e aparecem com esse evento morte. E às vezes tem até aqueles herdeiros invisíveis que não foram vistos durante esse processo e que lá na frente aparece. E aí muda tudo. E aí movimenta tudo novamente. E aí a briga é muitas vezes ainda maior. A luta, quando eu digo briga, assim, a luta, ela fica ainda maior. Por quê? Porque a necessidade de ser reconhecido no coração daquele falecido também é maior, já que não foi anteriormente. Então, a sua pergunta, José Nelé, é bem ampla, mas fiquem com isso dessa briga dos herdeiros, não pelos bens, mas por esse lugarzinho de reconhecimento no coração do falecido. Isso muda tudo. Isso é muito bom para quando os advogados conseguem ver isso, né, eles conseguem levar esse processo também de uma outra forma, porque sabem o que é que esse herdeiro realmente está buscando, qual é o ponto essencial que ele ainda não chegou. E aí, se ele chegar ali, tudo transcorre com mais facilidade. Obrigada.
Podemos continuar? Podemos. E o terceiro módulo, como foi? O terceiro módulo que Bert e Sophie iriam fazer no Brasil em 2010 foi cancelado. Então, tive que ir fazê-lo na Alemanha. Lá, eu o procurei novamente em particular. Foi um momento muito importante para mim. Depois desse encontro com Bert, como isso foi caminhando até você chegar a esse atual modelo de prática de constelações dentro do fórum? Continuei fazendo treinamentos sempre que tinha oportunidade. Com os estudos e as constelações que fazia durante os treinamentos, vim desenvolvendo as minhas compreensões sobre o direito sistêmico. Ainda era juiz substituto, ou seja, não tinha estabilidade de continuar na mesma comarca. Estava sujeito a ser transferido a qualquer momento. E, de fato, tive que me mudar algumas vezes. E isso não me dava confiança suficiente para implementar um projeto mais consistente em meu trabalho. Por isso, e também pelo meu próprio desenvolvimento como constelador, demorei para me sentir seguro o bastante para facilitar uma constelação em um ambiente forense. Constelava em grupos informais com amigos, com o pessoal da escola dos meus filhos, mas sabia que, quando eu fizesse no fórum, essa prática estaria sujeita a uma repercussão considerável. Então, por cautela, esperei mais algum tempo. Fiz diversas experiências discretas, até que um dia, diante da oportunidade, fiz uma constelação com bonequinhos sobre a mesa de audiência. Foi com uma menina de 4 anos. E quando você foi pela primeira vez para treinamento na Alemanha? Em 2011. Lá, poderíamos repor o terceiro módulo, que não havia sido dado no Brasil. Então, você concluiu sua formação na Hellinger em 2011, lá mesmo? Não, não tinha esse nome de formação. Na época, o nome do curso era Treinamento Avançado em Constelações Familiares com Bert e Sophie Hellinger. O curso era composto por 3 módulos, sendo que o terceiro foi esse que você foi fazer na Alemanha? Sim, é o que consta do certificado. No entanto, não dou tanta importância para certificados nessa área. Isso não existe. A formação de um constelador nunca termina. Além disso, muito mais importante do que os cursos que cada um faz, é o que cada um faz com isso. Principalmente o que cada um faz consigo mesmo, com cada curso que faz. Assim como é com tudo mais na vida. Na época não havia o TCC, a exemplo do modelo atual da Hellinger Schule. Não havia, somente a prática, treinamento mesmo. Não havia esse caráter acadêmico de hoje, que hoje existe. Para falar a verdade, vejo que, quando se trata de constelações, não existe propriamente uma formação. A meu ver, esse é um treinamento eterno. Por exemplo, quando o Bert estava trabalhando à frente dos seminários, ele sempre chegava com uma novidade, apresentando as novas constelações familiares. Elas são mesmo sempre novas. Ele também dizia que não existe uma formação em constelações. Isso me faz entender que uma pessoa que já se considera formada em constelações, mas que parou de se atualizar nesse assunto, considerando o seu alcance aparentemente infinito, certamente não está formada. Essa pessoa ficou para trás em relação ao movimento que continua seguindo adiante. O Bert trouxe aquilo que chamou de novas constelações, porque realmente tratam de compreensões mais avançadas sobre esse assunto. E, enquanto esteve trabalhando, continuou olhando para cada situação como sendo nova. Assim, abria-se para algo novo que pudesse surgir, em ressonância com aquela nova situação. E a postura que permite que o novo se apresente. Mais uma lição de vida para nós. Mas esse é um assunto que mereceria um capítulo à parte. Ou seja, as compreensões acerca das constelações são sempre novas
estão sempre em movimento. Sim, porque as constelações clássicas são clássicas quando comparadas com as novas constelações. Quando alguém faz questão de dizer que trabalha apenas com as constelações clássicas, essa pessoa está defasada em relação aos novos movimentos, às novas compreensões, e terá dificuldade para enxergar o novo que ainda há para ser descoberto, pois parou lá atrás, no que se tornou clássico. Sophie disse recentemente que clássico significa estagnado. Faz sentido. De fato, qualifica-se de clássico aquilo que é uma referência antiga, tradicional. O clássico não se transforma, se mantém do mesmo jeito. Então, embora as constelações clássicas sejam igualmente boas, com contribuições muito interessantes, é algo que ficou parado no tempo. As constelações que hoje consideramos como os modelos clássicos são a base do trabalho de Bert. Foi assim que ele começou. Nelas estão muitas das compreensões fundamentais de todo o seu trabalho. Em meu trabalho, não faço uma distinção programada do tipo, nesse caso, vou trabalhar com as constelações clássicas. Nesse outro, usarei as novas constelações. Deixo fluir e permito-me sempre um novo olhar. Algumas vezes é suficiente algo que esteja contido nas chamadas constelações clássicas, mas não me restringo a isso. Depende do contexto. Até porque, depois dessa época, Bert teve compreensões realmente maravilhosas. Por isso mesmo, compreendo que não cabe, nas constelações, isso de pessoa se considerar formada apenas porque, em determinada época, recebeu um diploma. Isso pode não significar muito. Para mim, aquele treinamento específico sobre o qual falei foi realmente algo especial. Foi um treinamento avançado, com 2 módulos de 8 dias cada, em imersão total no hotel, com treinamentos de manhã, tarde e noite, com o Bert e a Sophie, e com pessoas que já tinham uma formação anterior, o que permitiu que Bert e Sophie realmente tratassem de temas mais avançados do que de costume. Ok, só para esclarecer para vocês, essa parte que fala da formação, que hoje no Brasil, né, nós temos cursos de pós-graduação, de direito sistêmico, de constelação familiar, pedagogia sistêmica, e para você concluir isso, você precisa apresentar um TCC, né? Esse curso que o Sami está falando aqui, foi um curso lá atrás, que teve em Águas de Lindóia, né? E era para ser 3 módulos, e houve só 2 módulos aqui, e aí a Hellinger colocou, olha, quem quiser pode fazer na Alemanha e será computado como esse 3º módulo. Mas, de fato, essa palavra formação, né, ela traz algo realmente engessado, assim, como se você tivesse terminado um determinado curso e saiu formado daquilo e você está pronto para tudo. Não é assim, né? E com a constelação familiar, muito menos, porque esse campo está sempre se apresentando de forma nova. E por isso que se fala que quem parou na constelação clássica, aquela constelação bem inicial do Hellinger, né, onde se colocava um representante de um determinado local, lugar, se fazia mais perguntas, se buscava um lugar melhor ou pior para ver como isso se desenvolvia dentro daquela constelação, isso evoluiu. Em alguns momentos eu posso utilizar isso? Pode, isso não está impedido, não é? Agora, é preciso reconhecer que, posteriormente a isso, nós tivemos um movimento muito maior, ainda mais amplo e ainda mais profundo, onde as perguntas podem ser dispensadas e podemos deixar que esses movimentos se mostrem por si mesmos, né? Então, assim, depende cada vez menos do próprio constelador como alguém que está atuando ativamente o tempo todo, mas sim alguém que está em sintonia e conectado com esse campo maior o tempo todo. E que permite que algo se mostre e que algo aconteça dentro daquela postura que nós falamos de sem medo, sem intenção, né? Sem dó, sem qualquer tipo de pena e sem esse julgamento, né? Utilizando a expressão, inclusive, sem amor,
sem esse amor nessa dualidade entre bem e mal, bom ou ruim, mas com esse grande amor que olha para essa realidade da forma com que ela é. Aqui, a hora que estava lendo, eu vi a palavra também e eu me lembrei lá atrás, quando o Sami estava falando dessa constelação dele e que houve uma frase que a Sophie disse para esse representante, né? Eu também. E essa é uma frase que realmente vale a pena experimentar, especialmente nessas situações de conflito, né? Quando esse conflito acontece, porque talvez a primeira reação seja justamente assim, colocar algo no outro. Isso acontece por conta do outro. É o outro que me causa isso, é o outro que faz isso, né? Geralmente é assim, o outro. E quando a gente consegue olhar para esse conflito e olhar para essa relação com esse outro e encontrar também qual foi a nossa contribuição, não estou nem falando em culpa, né? Às vezes as pessoas querem falar, é minha culpa, é a sua culpa, o meu percentual de culpa, mas qual foi a sua contribuição dentro dessa relação para que aquilo estivesse acontecendo? E aí, quando você pode dar um lugar para isso e encontrar esse lugar de realmente igualdade, veja o que acontece simplesmente ao dizer eu também. O que isso acontece com você e com o outro. Tem frases que não é para ser entendida, né? Elas não são para serem compreendidas. Mas nós medimos essas frases também pelos seus efeitos. Qual foi o efeito aqui? Uma frase totalmente estranha para um magistrado que tem que dizer eu também sou corrupto. Mas imediatamente no seu corpo sente um grande alívio. Algo se solta. Algo que estava preso, talvez, em um grande julgamento, pode se soltar. E isso tem efeito em todo o sistema. O sistema acolhe de uma nova maneira. Já não existe esse superior ao sistema, mas aquele que também caminha em sintonia com tudo que esse sistema traz. E aí faz toda a diferença. Não é fácil. Não é fácil reconhecer isso. Reconhecer que eu também tenho a minha participação. Agora, quando se faz, ainda que seja esse exercício, ainda que você force em um primeiro instante, veja como vai ficando um pouquinho mais fácil. E aí você já não precisa viver também dentro desse emaranhamento e algo pode se soltar. Essa palavrinha assim, eu também, faz uma grande diferença dentro das nossas relações. Dentro das nossas relações. Manuela, alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, tem o Ronaldo e tem o Geraldo. Por favor. Ronaldo, por favor. Não, eu só queria comentar duas coisas. Primeiro, realmente eu tinha que ler hoje, porque essa parte do livro é impactante para mim, né? Quando ele diz assim, eu me coloco no meu lugar, né? E eu também, sabe? É muito forte isso, né? É muito forte. E a questão também que eu queria comentar é que a Sophie tem um vídeo dela onde ela fala dessa questão da formação, de que o constelador nunca pode dizer eu estou formado, eu sou pós-graduado, eu tenho especialização, tenho mestrado, tenho doutorado, eu tenho PhD, eu tenho, né, uma pilha de... Né, porque, na realidade, é um treinamento para a vida toda. Né? É que nem tomar a mãe. Né? O Bert disse, acho que com 92 anos, preciso tomar um pouco da minha mãe. Né? Então, quer dizer, é o mesmo processo, é tomar, tomar, tomar e tomar. Né? Isso que eu queria comentar. Essa igualdade, quando falamos nessa igualdade, eu até me lembro, teve um encontro, né, uma vez que eu estava, e eu fui falar algo sobre a constelação, muito rapidamente, e eu lembro que estava a doutora Vanessa, estava a Monja Quen, e nós fomos falar. E eu trouxe esse aspecto da igualdade, porque a pretexto dessa igualdade, na verdade, existem muitos julgamentos.
E no direito tem muito isso, né? Vamos alcançar aqui a igualdade substancial. Quer dizer, realmente tratar aqueles, deixar iguais aqueles que são desiguais. Só que cuidado, porque justamente assim, cada vez que eu preciso fazer um julgamento dentro dessa igualdade, eu também trago algo do meu sistema e quero encaixar o outro dentro disso. Então, a pretexto dessa igualdade, eu digo assim: você me segue. Você segue as minhas normas, os meus valores. Mas porque nós somos iguais, né? Então você segue. E isso não tem nada de igualdade. E a gente vê o quanto isso distancia. E quando o Bert traz essa igualdade, é algo de realmente despir-se. É algo como uma purificação. E aí nós vamos tirando todas essas imagens, despindo dessas imagens, purificando de tudo isso que veio antes, para que possamos nos olhar realmente dentro dessa essência que chegamos dentro dessa igualdade. Aí sim algo se aproxima. Aí sim algo se conecta novamente. E aí não existe quem é superior e quem é inferior, mas sim nos fazemos um dentro dessa igualdade. E isso não é fácil, mas é um exercício também que a gente pode fazer. E o fato de lembrar disso, de que eu trago algo meu, que talvez eu queira impor ao outro, já me coloca dentro desse lugar onde eu possa caminhar para essa igualdade em aceitar o outro como ele é, como a gente já escutou aqui tantas e tantas vezes, né? Aceitar esse outro exatamente do jeito que ele é. E aí, dentro dessas diferenças, a igualdade também está. Geraldo, o que queria falar? Sim, Marcos, boa noite. Sempre um prazer, uma maravilha ouvi-lo. No momento nós estávamos ali na página 56, no segundo parágrafo, né? Eu marquei o texto ali, eu acho que é importante que nós possamos destacar esse texto. E eu ia pedir para você reforçar, até mesmo que essas aulas realmente ficarem gravadas, né? Não só para nós, como para outras pessoas, mas principalmente para nós mesmos, e estarmos sempre nos atualizando. Eu pedi para você reforçar aí essa informação, né, da formação tal. Aqui o Sami diz: isso me faz entender que uma pessoa que já se considera formada em constelação, mas que parou de se atualizar nesse assunto, considerando seu alcance aparentemente infinito, certamente não está formada. Essa pessoa ficou para trás em relação ao movimento que continua seguindo adiante. Então, reforçar a importância de nós estarmos sempre nos atualizando, né? Eu vejo que algumas pessoas que já têm muitos anos de caminhada, né? No seu caso, pelo menos que eu conheço, que é Cleusa, né? E que estão sempre vendo essas carinhas maravilhosas aí, sempre estudando, sempre adiante. Então, se você pudesse dar mais uma reforçada, só para dar continuidade, você já tocou nesse ponto, Marcos? É isso mesmo, assim, porque essa formação no sentido de que você está completo, e aí vem aquilo que o Bert falava para nós, né? Morreu, acabou, não tem mais chance de seguir adiante e evoluir, não é? Então, o próprio Hellinger falava assim: como você está? Ele respondia, né? Um pouco mais completo. A cada dia um pouquinho mais completo. E essa formação, nesse sentido, assim, claro que traz algo para nós e que nos expomos ali e agora recebemos algo novo. Mas existe algo novo por chegar e existe aquilo que está por vir e por vir e por vir e por vir. E aí a gente vai crescendo quando a gente se coloca nesse caminho do aprendizado. Eu lembro que uma vez alguém falou, alguém não, várias vezes, né? Já falaram: nossa, mas você vai de novo para a Alemanha, o que você vai fazer? Você é louco, porque é uma viagem que tem um custo muito alto, né? Você passa lá no treinamento 12 dias, mais ou menos, assim, vai passear, vai fazer outra coisa. E eu falo assim, cada vez, né, participando desse treinamento, participando desse processo de formação um pouco mais completo. Um pouquinho mais completo. Então, o quanto isso é importante, porque nós também, nem dentro dessa caminhada,
temos a oportunidade de ir observando os nossos pontos cegos. E aí, esse constelador que cada vez mais, não só o constelador, né? Aquele facilitador, esse operador do conflito, aquele ajudante que quer realmente ajudar, que conhece cada vez um pouco mais, também pode levar um pouco mais. Então, a importância realmente, ainda mais dentro desse plano das constelações, porque esse campo se apresenta de forma nova a todo instante também. E é por isso que fala assim, quem parou ali na clássica ficou estagnado. Perdeu também uma oportunidade de conhecer algo para agregar a esse trabalho e que ganha em profundidade, né? E que ganha em todo esse movimento que o Bert trouxe para nós, assim, esse movimento do espírito, que não fica paralisado, mas que segue. Eu lembro uma vez que, quando o Bert começou a apresentar as novas constelações, e nas novas constelações, então, se fala bem menos, às vezes não se fala nada, não é? E o Bert fez assim, ó, estávamos na Alemanha, e ele falou, quem tem um tema pessoal, mas algo muito pessoal? E aí ele pegou 4 pessoas com temas pessoais, cada um com o seu tema pessoal, e simplesmente colocou essas 4 pessoas com os seus temas pessoais ali no campo. E ao final, o que a gente viu é que essas 4 pessoas, depois de um momento, elas começaram a se olhar, e de repente elas estavam todas juntas, unidas naquele campo. E aí naquele momento eu me perguntei, o que é esse pessoal? Existe algo realmente que é só meu, pessoal? Ou essa informação está presente e estamos sim conectados dentro dessa consciência maior de algum modo? E isso foi fruto de uma evolução desse trabalho do clássico para essas novas constelações também. Então, Geraldo, isso que você trouxe, e reforçando, sim, a cada momento e a cada curso, a cada seminário, eu percebo que recebemos algo novo, e aí, utilizando e parafraseando o Hellinger, saímos um pouquinho mais completo. E assim, de seminário em seminário, um pouco mais completo. Manuela, querida, diga. Pois é, Marcos, estamos a finalizar a nossa hora, já estamos a ultrapassar um bocadinho. Não sei se quer ficar por aqui hoje. Não, se não tiver pergunta, olha, hoje eu vi aqui tô vendo o Rogério, ele não viu a imagem do Rogério, mas o Rogério também é do Mato Grosso do Sul aí, não é não? Tá no Mato Grosso do Sul, Rogério, ou não? Estou no Mato Grosso do Sul, estou aqui pertinho do Geraldo. Prazer aí, Rogério, que bom que você está por aqui. Prazer em revê-lo. De bairro mesmo. Manuela, vizinho. se você quiser fazer o encerramento aí, eu agradeço já, né? Agradeço ao Ronaldo que se dispôs a fazer a leitura, com um certo incentivo inicial, mas está vendo como deu certo? Obrigado a todos, obrigado, Manuela. Para mim é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada a todos, desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Bem-ajam. Muito obrigada. Valeu, gente. Gratidão, tchau. pessoal. Gratidão. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, Cleusa. Valeu. Boa noite para todo mundo.